Você usa o seu carro todos os dias. Liga, dirige, estaciona, trava e vai embora. Mas o que pouca gente sabe é que a maioria dos carros vendidos no Brasil esconde funções simples, discretas, que evitam prejuízo, reduzem estresse e melhora muito o conforto. O problema é que ninguém explica isso direito. E muita gente só descobre quando já passou raiva, gastou dinheiro ou ficou parado no meio da rua. Hoje você vai conhecer 15 funções reais, presentes em carros nacionais, usados e seminovos, que quem entende sempre usa. E quando aprende costuma dizer: como eu vivi sem saber disso. Começando com a chave de seta com a função escondida, as 3 piscadas. Na coluna do volante, do lado esquerdo, está a alavanca de seta, conhecida nos manuais como comutador de direção. O que muita gente não sabe é que em vários carros vendidos no Brasil, ela tem 2 níveis de acionamento. Quando você empurra até o final, a seta fica ligada normalmente. Mas se der apenas um toque leve, sem travar, o carro ativa o chamado pisca automático de mudança de faixa. Na maioria dos modelos, a seta pisca 3 vezes, sinalizando a troca de faixa de forma rápida e elegante. Em alguns carros da Fiat, Volkswagen e Jeep, esse número pode chegar a 5 piscadas, dependendo da configuração eletrônica. Esse recurso é muito comum em modelos como o Gol, Polo, o Onix, o HB20, Corolla, o Argo e o Cruze. Mas passa despercebido porque ninguém explica na entrega do carro. A função existe para evitar esquecer a seta ligada e tornar a condução mais fluida, especialmente em rodovias. Depois que o motorista aprende a usar, vira hábito. E quase todo mundo se pergunta como conseguiu dirigir tanto tempo sem isso. E o número 14, aquela setinha do tanque de combustível. Na maioria dos carros vendidos no Brasil, existe um detalhe minúsculo no painel que evita uma cena clássica de constrangimento no posto. A setinha ao lado do ícone da bomba de combustível. Esse símbolo, chamado nos manuais de indicador do lado de abastecimento, aponta exatamente de qual lado do carro fica o bocal do tanque. Se a seta aponta para a direita, o tanque fica do lado direito. Se aponta para a esquerda, o bocal está do lado do motorista. Esse recurso é muito comum em modelos da Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Toyota, Hyundai e Ford, como o Gol, o Onix, o HB20, o Corolla, o Argo, o Ka e o Cruze. Em alguns carros mais antigos, a seta não existe, mas o desenho da bomba ajuda. Normalmente, o lado da mangueira no ícone indica o lado do tanque. Em carros importados, essa seta virou padrão internacional, justamente porque motoristas erravam muito ao trocar de veículo. É um detalhe simples, mas economiza tempo, evita manobras desnecessárias e é perfeito para quem dirige carros diferentes ou acabou de comprar um usado. É a partida de emergência com a chave sem bateria. Essa é uma das funções mais importantes e menos conhecidas dos carros modernos do Brasil. Em veículos com chave presencial, keyless, quando a bateria do controle acaba, o carro não fica inutilizado não. Apesar de muita gente achar que sim. O que quase ninguém sabe é que existe um ponto físico de leitura do transponder, chamado nos manuais de Backup Start Position, ou ponto de reconhecimento de emergência da chave. Nesse local, o carro consegue ler o chip da chave por proximidade, mesmo sem bateria. Dependendo do modelo, esse ponto pode ficar junto ao botão Start Stop, no caso do Toyota Corolla e Yaris, na coluna de direção, em Volkswagen e Audi, dentro do porta-copos ou console, no caso da Ford e da Chevrolet, ou próximo à alavanca do câmbio, em Hyundai e Kia. Modelos como Onix, HB20, Corolla, Compass, Renegade, Civic e Cruze costumam ter essa função. O local exato varia e está descrito no manual. Quem conhece esse recurso evita chamar guincho, evita pânico e sai dirigindo normalmente. É o tipo de dica que só aprende quem já passou o sufoco ou quem assistiu a um vídeo como esse. Se você ainda não conhecia essa função, deixe o seu like aqui embaixo.
Continuando agora com o número 12, a chave mecânica escondida dentro do controle. Falando em chave, quase toda chave presencial ou canivete esconde uma lâmina mecânica reserva. Normalmente há um botãozinho lateral. Você aperta, puxa e pronto. A chave tradicional aparece. Isso salva quando a bateria do controle morre do nada. Quem sabe disso nunca fica trancado do lado de fora. E a fechadura escondida na maçaneta. Muita gente acredita que carro não tem mais fechadura, mas isso quase nunca é verdade. Em diversos modelos vendidos no Brasil com chave presencial, a fechadura física existe sim. Ela só fica escondida atrás de uma capinha plástica na maçaneta, geralmente do lado do motorista. Quando a bateria do controle acaba, basta remover essa tampa com cuidado e usar a chave mecânica que fica escondida dentro do próprio controle. Isso é comum em carros da Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Toyota, Hyundai e Jeep. Quem não sabe dessa função entra em pânico, acha que ficou trancado para sempre e chama socorro à toa. Conhecer esse detalhe simples evita estresse, atraso e muita dor de cabeça. E o número 10, o Safety Lock Release. Essa aqui é a modo herói do trânsito. Todo carro automático tem um botão ou furo escondido perto da alavanca, chamado Safety Lock Release. Ele permite tirar o câmbio do P e colocar em N, mesmo com a bateria descarregada. Sem isso, muita gente tenta empurrar o carro, força o câmbio ou quebra tudo no guincho. Quem conhece esse botão economiza dinheiro, tempo e nervos. E o modo manutenção do limpador de para-brisa. Você conhece? Tem muitos carros modernos. Levantar o limpador diretamente pode fazer ele bater no capô. Por isso, existe o modo manutenção, ativado por um comando simples logo após desligar o carro. As palhetas param no meio do vidro, facilitando limpeza e troca. Quem não sabe disso, força a peça e risca a pintura. E tem o ajuste de sensibilidade do sensor de chuva. Se o limpador automático do seu carro parece meio doido, saiba que provavelmente existe regulagem. Na alavanca existe um anel ou seletor que controla o quão sensível ele será. Isso evita o limpador enlouquecer na garoa ou ficar lento demais na chuva forte. Conforto, segurança e menos desgaste. E a aba dia e noite do retrovisor. Essa função existe já há décadas, mas muita gente nunca usou. Aquela lingueta embaixo do retrovisor interno muda o ângulo do espelho e reduz o reflexo do farol alto de quem vem atrás. Dirigir à noite fica muito mais confortável e seguro, simples e extremamente eficiente. E a recirculação do ar, para usar do jeito certo. O botão de recirculação do ar condicionado, identificado pela setinha circular, é um dos recursos mais mal utilizados no Brasil. Quando ativado, ele fecha a entrada de ar externo e reaproveita o ar da cabine, o que ajuda a bloquear fumaça, poeira, diesel e odores, além de fazer o ar gelar mais rápido. Por isso, é ideal em trânsito pesado, túneis, ruas de terra e congestionamentos. O erro é usar a recirculação por tempo prolongado, especialmente em viagens longas, pois o ar fica pesado e pode causar sonolência em algumas pessoas. O uso correto é intercalar. Recircula quando precisa e depois deixa entrar ar externo. Assim, só traz benefícios. E o número 5, o porta-luvas refrigerado. Muitos carros têm uma válvula escondida dentro do porta-luvas, que direciona o ar-condicionado para lá. O resultado é bebidas mais frescas, chocolate que não derrete e até ajuda a conservar pequenos itens sensíveis ao calor. Muita gente tem isso no carro e nunca abriu a portinhola. E subir e descer os vidros pela chave. Segurar o botão de travar ou destravar por alguns segundos pode subir ou descer todos os vidros. É perfeito para ventilar o carro antes de entrar naquele calor típico de muitas regiões. Simples, prático e extremamente útil.
E o número 3, a trava de segurança para crianças. Essa trava de segurança para crianças é aquele mistério clássico do carro usado. A porta traseira abre por fora, mas não abre por dentro. E muita gente acha que quebrou. Na real, é só a trava infantil ativada na borda da porta, visível apenas com a porta aberta. Normalmente você gira uma chavinha, lingueta com a própria chave. Isso existe em carros super comuns no Brasil. No Onix, no Corolla, em vários modelos Volkswagen, em muitos carros. Nos manuais, a lógica é sempre a mesma. Com a trava ligada, só abre por fora, evitando que a criança abra a porta em movimento. E uma dica extra: teste sempre antes de sair. E lembre-se que é uma trava por porta. E o dreno escondido das portas. Sabe aquele gluf-gluf de água açucalhando depois da chuva? Na maioria das vezes não é infiltração grave, é dreno entupido. Toda porta tem furinhos e escoamento na parte de baixo, porque é normal entrar um pouco de água pelo vidro. Ela deveria sair por ali. Só que poeira, barro e folhas travam tudo. A porta vira tanque e pode até encharcar alto-falante e acelerar ferrugem. Dá uma olhada por baixo. Desentupa com cuidado, com um araminho ou um palito, e veja a água sair. E a liberação de emergência do porta-malas. Nem todo carro vendido no Brasil possui a liberação interna de emergência do porta-malas, mas alguns modelos trazem sim esse recurso por segurança. Em certos veículos, ela aparece como uma alavanca fluorescente, um botão interno ou um assento por dentro do encosto do banco traseiro. Já é comum encontrar esse tipo de solução em alguns sedãs médios e SUVs, especialmente importados, ou versões mais completas. Como o padrão varia muito, a regra de ouro é simples. Abra o porta-malas, procure sinais de liberação interna e consulte o manual do seu modelo. Conhecer isso pode fazer toda a diferença em uma situação inesperada. Essas funções não são luxo, não. Elas já estão no seu carro. O problema é que ninguém explica. E quando você aprende, percebe que dirigir fica mais fácil, mais seguro e mais barato. Agora fica a pergunta: quantas dessas você já conhecia? E qual delas você vai testar hoje mesmo? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe. E para mais vídeos como este, aí é só se inscrever aqui no Top Carros e ativar o sininho de notificações. Não esquece de deixar o seu like, viu? Eu vou deixar outro vídeo para você super interessante aqui nos cards. Basta clicar aqui nesse card para assistir. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.